Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar hoje o capítulo 8, Razão e Emoção nas Artes. Então vamos saber um pouquinho. Ele vai começar a falar um pouquinho sobre o barroco, tá? E aí ele faz uma perguntinha para vocês aí no início do capítulo. Vocês são pessoas que agem mais com pensamentos racionais, ou seja, que pensam antes de fazer, ou que vão mais pelos impulsos do coração de vocês? O que acontece aí na vida de vocês? E aí ele vai começar a contar então. Ao longo da história, artistas também se mobilizaram sobre a influência da racionalidade e da emotividade. Ou seja, ora eles pensavam mais para fazer e ora eles trabalhavam mais com a emoção, tá? Priorizando então, ora um, ora o outro. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche pensou então em uma maneira de se referir a esses polos na arte, o apolíneo e o dioniásico. O apolíneo, ele faz referência ao deus Apolo, representante aí da beleza e da razão, na forma de harmonia harmoniosa, equilibrada e organizada. Já o Dionísio, ele tem referência dionisiásico, ele tem referência ao Dionísio, que é o deus do vinho, e ele representa a loucura. A ideia da beleza apaixonada, desordenada, incontrolável, como a própria natureza. Então, mais ligado aí às emoções, tá? Para Nietzsche, a arte precisa dessas duas forças para poder acontecer, mesmo que em medidas diferentes aí. Na história, na parte europeia, pelo menos até meados do século XIX, temos a impressão de que há uma tendência de cada época e de uma maneira mais alternada com a predominância do aspecto apolíneo ou do dionísico, independente da época aí, tá? Para encontrarmos exemplos disso, então, basta pensar na história a partir da Idade Média, em que se predominava a religião sobre o pensamento geral, e até mesmo em relação aos temas e motivos para se fazer arte. Neste momento, o aspecto emocional dionisiaco se acentuava, pois é nele que a fé encontra maior sustentação. Então tinha mais a ver com a emoção aí. Em seguida, a partir do século XV, houve o Renascimento, que resgatou então as ideias clássicas gregos, né, da valorização do ser humano e de suas capacidades intelectuais por meio do desenvolvimento da ciência. Então, demarcou assim um momento cerebral racional, revelando dessa maneira a predominância do caráter apolíneo. Então, aqui no Renascimento, não, peraí, primeiro eu preciso pensar antes de fazer a obra, tá? Era essa a proposta aí. E aí ele fala o seguinte, no Renascimento, a intensa busca pela perfeição nas representações em pinturas e escultura trouxe grandes inovações para as artes, com estudos de anatomia e desenvolvimento das técnicas de perspectiva e sombreamento. Como eles tinham que pensar antes de fazer as obras, eles tinham que usar todas as características do movimento, todas as técnicas deste movimento, tá? As imagens das pessoas, dos animais, dos objetos e paisagens em obras de arte atingiram então um ápice técnico em realismo e ainda que idealizadas para corresponder aos ideais clássicos de harmonia das formas. Primeiramente, é importante lembrar que os períodos nas artes não mudam de um dia para o outro, e também que eles não fazem com que todas as obras sigam sistematicamente as mesmas regras. Há um processo gradual de mudança do pensamento que conta com várias influências do contexto histórico e, apesar de os artistas refletirem sua época e influenciarem-se uns aos outros, cada um tem as suas particularidades. Ou seja, né, se a gente pensar aí nas regras, não necessariamente tudo precisa ser seguidinho. Pode seguir algumas e não seguir outras e assim por diante. Cada um vai ter o seu jeitinho de trabalhar. Aí a gente tem duas obras, né? Uma é o Teto da Capela Sistina, feita pelo Michelangelo. É um estudo para Ciliba Líbia. E o outro é a Ninfa Galanteia, ou o Triunfo de Galanteia, de Rafael, tá? E aí ele fala o seguinte, após o período do Renascimento, nasceu então na Europa um estilo que recebeu o nome de Barroco. E aí qual era a proposta do Barroco, tá? Esse nome inicialmente
ele carregava um sentido pejorativo em referência às características consideradas muito exageradas no barroco. Sempre que a gente fala do barroco, ele traz essa ideia do exagero, tá? Algumas vezes até grotescos aí, né? Como os críticos falavam. A palavra barroco, na verdade, ela significa pérola irregular, e é uma formação relacionada à beleza, mas em que sua criação natural passou por processos que a deformaram. A arte feita então no período do Barroco, ela ultrapassa as barreiras das regras clássicas exaltadas pelo Renascimento, abalando aí a sua harmonia apolínea, tá? E aí ele fala o seguinte: por isso, ela gerou grande estranhamento dos olhares mais conservadores. Então, olha, como que será que é? Será que de fato eles estudaram para fazer isso? Será que eles pensaram de uma maneira mais racional? Como é que foi aí, tá? Além disso, o Barroco ele não renegou os conhecimentos desenvolvidos no período anterior, mas ele absorveu e ele inseriu no centro de seus conflitos característicos. Então, ou seja, ele não renegou o renascentismo. Ele falou, olha, tá legal o que o renascentismo está fazendo, mas o que eu posso mudar a partir do renascentismo, tá? Razão e emoção, então, não excluíram este momento, mas eles conviveram como contrastes na alma e na mente dos artistas, assim, aí, tá? Assim como nas luzes e nas sombras. No entanto, há muito mais sobre o pensamento barroco se desenvolve nesse jogo de contrários, de começar pelo contexto histórico. Então, na época, a Igreja Católica buscou retomar o poder perdido durante a Reforma Protestante, que ocorria aí no início do Renascimento, tá? Este movimento, ele era chamado então de Contra-Reforma, e a arte barroca ela foi intensamente utilizada pela Igreja como propaganda de suas causas a fim de recuperar a atenção dos fiéis por meio da emoção. Então eles iam perdendo fiéis aí para a ideia da Reforma Protestante, e aí eles falaram, ó, como é que a gente busca esses fiéis de volta? Vamos trazer emoção. E se a gente trouxer emoção, esses fiéis virão junto com a gente, tá? E aí a gente tem o principal representante, né, que é o Michelangelo Merisi de Caravaggio, que ele foi conhecido muitas vezes apenas como Caravaggio, tá? Mas ele foi um artista central, então, do período do Barroco. As suas obras, elas refletem muito bem as características, então, que definem esse estilo, tá? Por exemplo, a gente tem uma obra aí, A Crucificação de São Pedro, em que há muitos elementos da estética barroca, e a gente vai ver alguns deles, tá? A pintura retrata, então, uma passagem bíblica em que o apóstolo Pedro ele é condenado à morte e crucificado de cabeça para baixo por dizer não ser digno de morrer como Cristo, tá? Então, ele está sendo crucificado, mas ele fala que não, ele não é digno para morrer daquela forma. Então, notem a obra que está do ladinho, né? É do Caravaggio. E aí ele fala... Observe que o pintor ele poderia retratar essa situação no momento em que ela estivesse finalizada, com a cruz já posta, né, no lugar e com o Pedro sobre ela, talvez até morto, né? Em vez disso, o Caravaggio ele escolhe então fazer este momento em que ele está sendo colocado na cruz, tá? E essa cruz está sendo levantada com um homem, com o peso do homem sobre ela, demonstrando aí toda a dor envolvida nessa ação, tá? Então a gente tem um homem aqui que levanta essa cruz. É legal a gente pensar, e ele vai falar sobre isso, que o Caravaggio ele utiliza a composição diagonal. O que é isso? Ó, a gente olha aqui o Pedro numa forma diagonal, tá? E isso acontece com outros personagens também da obra, tá? Dentro do Barroco a gente tinha muito esse olhar diagonal aí. Então ele fala, para isso Caravaggio se utilizou de uma composição em diagonais. Repare que o sentido do corpo de Pedro forma um X com os corpos dos homens que levantam a cruz aí, tá? Presentes na parte de cima e de baixo do quadro. E essa ideia de explorar então as diagonais para demonstrar movimento e dinamismo é bastante característica das obras barrocas. E outro elemento, tanto do Barroco quanto do próprio Caravaggio, é o forte contraste entre a luz e a sombra, tá? Também chamado de chiaroscuro. Ó, esse X que ele fala está aqui, ó, tá vendo? Não sei se vocês conseguem notar aí, mas tem a proposta de um X, tá? Outra coisa que ele fala é do contraste entre a luz e sombra, também muito utilizada na ideia do Barroco. Então a gente tem muita luz aqui no Pedro e a gente tem muita sombra aqui atrás, tá? O fundo ele era tão escuro que ele consegue concentrar o nosso foco de luz nas imagens aí.
E essa técnica, ela acabou sendo conhecida como tenebrismo, tá? Então, se vocês notarem, a gente olha para o Pedro, porque o fundo é escuro, tá? Além disso, Caravaggio explora também algo bastante inovador, que são as feições e corpos de pessoas reais, sem idealizações, como ocorria aí na ideia do Renascimento. Com movimentos físicos muito humanos, esforçados, desajeitados e muitas vezes até esquisitos aí, tá? Ou seja, né, movimentos físicos naturais. Como os modelos para as figuras santas e divinas, Caravaggio utilizava todos os tipos de homens e mulheres, o que não era feito no Renascimento. E aí por isso que ele ganha grande destaque aí na ideia do Barroco, tá? Homens e mulheres, então, muitas vezes de convívio de bares e bordéis, né, que ele tinha como referência, e isso faz com que o público se aproxime das obras dele, porque ele fala, olha, tá muito real, tá muito parecido com o que a gente faz no nosso dia a dia, tá? E aí as pessoas acabam entendendo, então, e se identificando como pessoas de carne e osso pintadas ali, tá? E lembra que ele estava lá recuperando a galera da Reforma Protestante? Então ele precisava de dramaticidade, ele precisava chamar atenção, ele precisava usar todas as técnicas necessárias para conseguir fazer isso, tá? Reunindo essa sensação, então, a dramaticidade teatral, promovida pelos efeitos de luz, os movimentos que o pintor utilizava, a sua arte barroca, ela causa muita comoção nos espectadores. Então, ou seja, eu olho aquela obra e falo, nossa, que legal! Meu Deus, como é que o artista pensou nisso? Então, era essa a proposta aí, tá? E aí a gente vai se perguntar, será que isso acontecia também nas esculturas? Sim, né? Então a apostila traz aí duas esculturas, uma feita dentro da época do Renascimento e a outra feita dentro do período do Barroco. Só para vocês notarem a diferença entre uma e a outra, tá? Então ele fala, observe duas imagens que retratam um personagem bíblico, o nome desse personagem bíblico é Davi, tá? E aí ele fala, comparar a representação de Davi, feita por Michelangelo no Renascimento, e a outra por Bernini, que era como ele era conhecido, né, no período barroco, é uma boa maneira de identificar as características barrocas nas esculturas. Então, por exemplo, aqui, né, a história do Davi é a seguinte. Davi era um jovem que ele ia enfrentar o gigante Golias em combate. Só que ele só tinha pedras e uma funda, que é um tipo de correia de couro utilizada para arremessar os objetos aí, tá? E aí, esse daqui é o Davi feito pelo Michelangelo. Se vocês notarem, ó, ele está calmo, ele está sereno. O Michelangelo, ele está mais proposto aí com a ideia do belo. Então, ele faz um corpo escultural. Mas notem que a pessoa está tranquila. Imaginem que ele vai enfrentar um gigante, né? Quando a gente pensa no barroco, a proposta é um pouco diferente. Aqui a gente tem o do Bernini, né? O David Bernini. É uma escultura feita em mármore, e aí ele vai explicar um pouquinho sobre essa obra. Então ele fala, repare nas linhas de cada obra, a escultura barroca, ela traz o personagem com o tronco mais diagonal, que é essa parte aqui, ó, gente. Ele está em diagonal, tá? Braços e pernas, enquanto a obra renascentista, ela é vertical, ela é tranquila, ela é equilibrada, tá? Portanto, há muito mais movimento no Davi de Bernini do que no Davi do Renascimento, tá? Desta maneira, mais relações de luz e sombras são produzidas pela obra barroca. Outro ponto importante de se observar são as relações de tensão e relaxamento propostas por cada obra. E o Davi de Michelangelo, então, apesar da situação de perigo, ele mantém uma postura harmoniosa e plena, e ele tem um rosto perfeitamente simétrico, sem expressões que lhes possam deformar as feições, de acordo com os ideais aí dos renascentistas. Porém, o Davi de Bernini, que é este aqui, ele demonstra uma tensão da sua expressão, com os lábios e o rosto contraído, a dos seus próprios músculos, prestes a realizar o esforço de lançar uma pedra aí, tá? Então, notem que aqui tem muito mais expressão aí na ideia do barroco, tá? Bom, parando então nossa atividade para essa semana, né? A gente continua este capítulo na próxima aula e aí vocês têm para fazer. Página 252, exercício 1 e 2, A e B, tá? Para conferir, página 255, exercício 1, 2 e 3. E nós temos uma atividade prática, que é a da página 253, exercício 6. Está escrito o seguinte, pensando nas ideias de Apolíneo e Dionísiaco, crie em uma folha avulsa 2 desenhos ou pinturas para representá-los
com temas da sua escolha. Então, um é mais voltado para um pensamento, eu penso antes de desenhar, e o outro é mais voltado para a emoção. Eu coloco toda a minha emoção dentro daquela obra. E é isso que eu quero que vocês façam. Na verdade, vocês vão fazer no caderno de arte, tá? Então, um desenho, vocês vão pensar antes de criar o desenho, pensar nas linhas, pensar no que vocês vão colocar, quais são as técnicas que vocês vão utilizar e assim por diante. E no outro eu quero emoção, eu quero que vocês me passem todas as emoções que vocês estão sentindo. Combinado, 7º ano? Bom, por hoje é só. Beijo no coração de vocês e até a nossa próxima videoaula.